bem como a todos e todas que nos ouvem neste 12º domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas com as palavras de 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 10, onde diz: Jesus acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Com essas palavras, acolho a todos e todas que nos ouvem no dia de hoje, em nome e na presença do Trino Deus. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Assim como nós estamos nessa semana onde também lembramos a Semana Nacional da Pessoa Portadora de uma Deficiência Física, nos achegamos diante de Deus, olhando com carinho para nós, para a nossa vida, para tudo aquilo que nos é importante, e agradecidos nós nos achegamos em oração. Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, conceda-nos um coração sábio, para que saibamos aceitar e valorizar cada pessoa na sua maneira de ser. Possamos assim colocar os nossos dons à disposição do Teu reino e Te servir com amor e fé. Isso nós Te pedimos. Também perdoa a cada uma de nossas transgressões, cometidas estas em palavras, pensamentos e ações. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Nosso Senhor, Cristo Jesus, nos é fiel e justo. Ele vem a nós no momento em que nos arrependermos de nossos pecados. E Ele nos concede assim o perdão de cada um dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte,
na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntas. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Queremos ouvir a leitura bíblica indicada para o dia de hoje, palavras do Novo Testamento, Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 a 8. Ouçamos a leitura. Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 a 8, onde diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamado para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julga a si, mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui, palavras do Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao longo da semana que passou, nós lembramos carinhosamente a Semana Nacional da Pessoa Portadora de uma Deficiência Física. Relembrando do último culto, eu havia dito que, se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que ser diferente é ser normal, sim. Afinal de contas, o que é para você ser normal? De repente, para aqueles que observam e que nesse momento nos assistem, poderiam dizer: a pastora é normal. Ser diferente é ser normal. Mas eu também sou uma pessoa portadora de uma deficiência física. Possuo no meu olho esquerdo glaucoma e tenho dificuldade de enxergar ou de ler letras pequenas sem o uso do óculos.
Na verdade, eu precisaria do óculos até para gravação, mas nesse momento não estou usando. Ou seja, eu também não sou uma pessoa, entre aspas, como a sociedade muitas vezes diz, normal. E você? Você é uma pessoa normal, entre aspas? A palavra bíblica nos ensina que diante de Deus todos nós somos normais, todos nós somos especiais, todos nós temos dons, os mais diversos. E as palavras de Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 seguintes nos diz de forma bem especial que nós precisamos estar abertos para nos permitir transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sangue, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. A palavra nos fala que é possível mudar. Não é porque a vida inteira nós tivemos uma opinião ou um jeito de pensar que nós precisamos ter sempre essa opinião ou sempre esta maneira de pensar. A palavra nos ensina a olhar com carinho para a criação de Deus, que é diversa e que é diferente. E que bom que é assim, né? Que bom que nós não somos todos iguais. E que bom que nós não temos todos os mesmos dons. Cada pessoa na sua individualidade é importante no seu jeito de ser. A palavra bíblica nos ensina que uma parte do corpo, ela não é mais importante que a outra. Todas elas são essenciais e importantes no nosso corpo. Não tem como uma parte fazer a função da outra também. Por mais que o braço desejasse ocupar a função da perna, ele não conseguiria, pois a função do braço é do braço. Por mais que a cabeça desejasse ocupar a função do corpo todo, ela não conseguiria. A função da cabeça é pensar, é raciocinar, mas a função do corpo é se locomover, é ir em direção às pessoas que necessitam de apoio e de ajuda, ou seja, uma parte complementa a outra e uma parte necessita da outra. E quando nós conseguimos olhar desta forma para a pessoa que nos cerca, nós também conseguimos viver a nossa vida de uma maneira mais alegre e mais feliz. Aceitar cada pessoa na sua maneira de ser. É diferente, nasceu diferente, mas o diferente é ser normal. E saber que aquela pessoa, de repente, ela tem capacidades que eu não tenho e que você não tem. Aprender a ter paciência com aqueles que necessitam mais de nós, com aqueles que precisam mais da nossa ajuda. Aprender a amar. Essa é a parte central dessa palavra bíblica de Romanos. Nós somos chamados a amar, a aprender a amar. Vivemos em um mundo onde por vezes cada um pensa em si. Se eu estiver bem, se minha família estiver bem, cada um por si e Deus por todos. Estamos em um momento de pandemia, onde muitas vezes nós nos deparamos com pessoas estressadas, parece que qualquer motivo já é motivo para estar com os nervos à flor da pele, quando na verdade o que nós deveríamos aprender com isso tudo que se passa é a amar, é aceitar, é a cuidar uns dos outros com amor e carinho. Compartilhe uma história talvez conhecida, que nos fala sobre uma menina
que nasceu cega. Ela jamais conseguiria enxergar a luz do dia, a luz do sol, a beleza das flores e tudo aquilo que nos alegra quando nós vamos, como Marlon e eu hoje, do trajeto de Ceará até a comunidade de Pindorama, quando nós podemos olhar ao nosso redor o verde, as casas, a natureza, as coisas que outrora nos alegravam e que já há tempo não víamos mais. Que bom poder olhar e contemplar essa paisagem. Essa pequena menina havia nascido com uma deficiência e não enxergava. Mas a atitude dela nos comove quando lembramos que na história ela percebe uma pessoa triste, cabisbaixa, sentada aos pés de um velho carvalho. Essa menina vai em direção a esse homem sentado aos pés do velho carvalho e oferece para ele uma flor. Em um primeiro momento, para se ver livre da criança, o homem simplesmente diz: eu não estou interessado em companhia, eu quero ficar sozinho aqui, refletindo sobre os meus problemas. Mas a menina volta e ela insiste em oferecer aquela flor para aquele senhor. E lá pelas tantas, decidido a se ver livre daquela criança, ele acaba pegando a flor. E no momento que ele segura a flor nas mãos, ele percebe pela primeira vez que a menina era cega e que não podia enxergar a flor. Mas então, como ela enxergou a sua tristeza? Como ela pôde contemplar o seu alto flagelo ali, aos pés daquele velho carvalho? Agradecido, esse homem pegou a criança no colo e deu um abraço muito forte nessa menina, porque naquele momento ele percebeu que era ele que estava sendo cego e não aquela criança, porque aquela criança, ela havia enxergado a tristeza naquele senhor. E ele, que podia ver tudo à sua volta, estava ali, cego pela angústia, pelo medo, por tantas coisas que haviam acontecido ao longo da semana, pelas coisas que ele gostaria que fosse diferente. Apenas uma história, mas uma história que nos mostra que ser diferente é ser normal e que Deus nos fez a cada um de forma agraciada na sua maneira de ser. A nós compete tirar muitas vezes aquela viseira que nós também temos nos nossos olhos, a viseira do preconceito. E como eu já havia dito em outro momento, a palavra preconceito, ela tem por detrás de si a ignorância. Aquele que ignora, aquele que não conhece ou não quer conhecer, ou se fecha no seu mundo para não conhecer o diferente, ele acaba sendo ignorante. A palavra bíblica nos ensina que o que nós cristãos precisamos fazer, de forma bem especial, é nos abrir para uma verdadeira transformação. As coisas à nossa volta não estão e não são como nós gostaríamos. Existem conflitos, existem problemas, existe um governo onde, por vezes, as coisas deveriam ser de maneira diferente. Nós não precisamos aceitar as coisas erradas que nos são impostas. Nós podemos, sim, de acordo com as palavras de Romanos, nos permitir nos transformar. E isso só é possível por meio da fé. Nos transformar para o novo, ocupar algo diferente, fazer algo diferente, né? Às vezes a gente chega num ponto que a gente diz assim: eu já aprendi tanto na vida que eu já nem consigo aprender nada mais. Mas pensa pequeno quem pensa assim, porque nós sempre podemos aprender algo a mais. Não importa qual é a idade e também não importa quantos fios de cabelos brancos nós temos em nossa cabeça. Nós sempre podemos estar aprendendo
agregando algo a mais na nossa vida, algo diferente. Nós sempre podemos nos transformar. E queira Deus que esse desejo de transformação seja para o melhor, seja para uma mudança que de fato reflita paz na nossa vida, onde Cristo Jesus possa ser o centro e onde cada um possa fazer a sua função de acordo com os dons que Deus lhe deu da melhor maneira possível. Lembrando que o dedo, ele não tem como fazer a função da mão, ele precisa da mão. A mão não tem como fazer a função do pé, ela precisa do pé. Cada um de nós precisamos uns dos outros e nos complementamos, nos transformamos e conseguimos fazer um mundo melhor, com mais justiça, com mais igualdade e com mais amor, se nós soubermos nos unir e respeitar o diferente. Tudo porque ser diferente, não esqueça, ser diferente é ser normal. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rosto e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou,
sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Querido Deus, pastor amado, nos achegamos em humildade diante da tua presença, gratos por essa celebração, por esse momento especial que tu nos dás, pela dádiva de nos concederes um coração sábio, para que possamos assim aceitar a cada pessoa com amor e carinho na sua maneira de ser, e saber que aprendemos uns com os outros, quando de fato nos permitimos nos transformar diante de tudo que se passa à nossa volta. Se tu, ó Deus, conosco como paróquia, olhando também pelas nossas comunidades, para que tudo transcorra de acordo como tu queres. Nesse período de pandemia, quando precisamos estar resguardados em nossos lares, nos cuidando, também aquelas pessoas que necessitam estar trabalhando para que de fato possamos ter o alimento, que tu possas estar olhando por cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, concedendo-nos a dádiva de amar e cuidar, e cada um realizar a sua parte, a sua função, com amor e carinho. Isso nós te pedimos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a nossa semana nos seja leve, cheia de paz, de realizações. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e os nossos pés, nossos braços sustentarão os nossos passos. Queremos assim receber a bênção que vem do nosso bondoso e grandioso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Uma boa e abençoada semana a todos. Amém.